Olá, sejam bem-vindos ao canal Neuroconexão. E na série Doença de Parkinson, Aspectos Não Motores, a última aula, hoje nós vamos conversar sobre distúrbios do sono. Na doença de Parkinson, é muito comum os distúrbios do sono. E essa prevalência chega a ser 70% dos casos. Então, em algum momento da doença, o indivíduo que tem Parkinson pode vir a apresentar distúrbios do sono. E quais seriam esses distúrbios? Transtornos do sono durante a noite, ou então a sonolência diurna excessiva. É mais comum na fase avançada da doença. Entretanto, já existem várias casuísticas, vários estudos que mesmo nos estágios precoces da doença, o indivíduo com Parkinson pode vir a apresentar algum dos distúrbios do sono. Como que seria o sono na doença de Parkinson? O paciente com Parkinson, ele apresenta um distúrbio comportamental do sono, principalmente na fase REM do sono. Vamos lembrar que quando estamos dormindo, existem duas fases de sono. A fase SW, que é aquela fase do sono mais profundo, e a fase REM. Tem esse nome REM porque se refere a Rapid Eye Movement, tá? Então, a fase dos movimentos rápidos dos olhos. Então, é justamente nessa fase que o indivíduo mais vai apresentar os distúrbios do sono. O indivíduo também pode apresentar insônia, então, sono fragmentado, que ele acorda muitas vezes durante a noite. E, de acordo com a progressão da doença, quanto mais avançada a doença de Parkinson, piores podem se manifestar esses distúrbios do sono. Existe essa correlação. Existem estudos que atribuem à própria progressão da doença e existem estudos também que atribuem aos efeitos colaterais dos medicamentos, principalmente os medicamentos com base na dopaminérgica, que também existem efeitos colaterais em relação ao sono. Bom, independente da causa principal, é certo que o indivíduo vai apresentar distúrbios. E quais seriam as complicações? O indivíduo que dorme pouco à noite, ou acorda muito, ou ele dorme muito durante o dia, certamente ele vai apresentar cansaço, fadiga. É um indivíduo que vai apresentar-se mais irritável, porque também existe uma correlação entre distúrbios do sono e alterações comportamentais, podendo influenciar também nos aspectos de outras aulas que nós abordamos, como, por exemplo, na ansiedade, na depressão, e com certeza isso vai influenciar principalmente na qualidade de vida. É claro, eu ressalto, existem várias complicações, mas essas são as de maior destaque em relação ao sono. Os fatores que podem comprometer o sono na doença de Parkinson. Como o sono, os distúrbios do sono, eles são mais frequentes no estágio avançado da doença, e no estágio avançado da doença também já existem disfunções motoras, alterações motoras. Nós sabemos que as disfunções motoras provocadas pela doença de Parkinson podem também prejudicar ainda mais o sono. Por exemplo, na situação de bradicinesia, em que o indivíduo apresenta movimentos lentos, aí, por exemplo, à noite, ele quer virar na cama e devido a esses movimentos lentos, ele tem maior dificuldade. Então, ele vai começar a tentar virar mais e isso vai, com certeza, influenciar na qualidade do sono. A presença de tremor e rigidez também vai comprometer o conforto. E imagina tremer, estar com os membros mais rígidos, com certeza isso vai atrapalhar o sono. Complicações psiquiátricas, alucinações, ilusões, a demência, sonhos vívidos, que são aqueles sonhos que parece que não são sonhos, parece que é realidade. Pesadelos, depressão, ataques de pânico,
manifestados pela doença de Parkinson ou por efeitos colaterais de medicamentos, pela progressão, também vão influenciar na qualidade do sono. Complicações autonômicas, e aqui eu destaco a noctúria, então a vontade de urinar à noite, isso também pode refletir na qualidade do sono, que o indivíduo ele acorda para ir ao banheiro e aí ele tem maior dificuldade para pegar no sono, justamente porque ele também tem esse sono fragmentado à noite. Então, isso vai potencializar até uma piora no sono. Dor. Então, indivíduos que sentem dor, ou até mesmo que já foi comentado, efeitos adversos de drogas, também vão comprometer o sono. Em relação à abordagem fisioterapêutica na doença de Parkinson, específica para o sono, agora em 2020 foi publicado um estudo que comprovou que exercícios físicos melhoram a qualidade do sono. Inclusive essa imagem aqui foi retirada desse artigo, eu vou deixar a referência no final para vocês, para quem tiver interesse, ler o artigo na íntegra, mas já está comprovado que treinos de equilíbrio, treinos na esteira, exercícios aeróbicos, exercícios baseados em dança também ajudam a melhorar a qualidade do sono. Então, é um estudo bem interessante, uma publicação super atualizada e que eu recomendo. Aqui eu deixo a referência do estudo que eu citei. E eu gostaria de dizer que em relação à doença de Parkinson, esse foi o último vídeo da série, em relação aos aspectos não motores, existem vários aspectos. Esses que eu trouxe para a aula do canal são os principais e de maior atuação do fisioterapeuta. O objetivo realmente é refletir um pouco sobre essas questões que não ficam tão claras numa avaliação ou que às vezes a gente esquece na correria do dia a dia com os nossos pacientes de avaliar, mas são muito importantes e com certeza vão refletir em alterações de protocolos, de condutas que você venha a ter com o seu paciente com doença de Parkinson. Espero que essa aula, assim como todas as aulas dessa série, tenham gerado valor, tenham agregado a sua formação profissional. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário se você gostou, o que você está achando das aulas, o que pode ser melhorado. Se você tem alguma dúvida, sugestão de algum outro tema. E deixe o seu like, se inscreva no canal, assim o YouTube entende que é importante, ou deixe o seu dislike. Mas como eu sempre falo, faça isso se realmente fizer sentido para você. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até a próxima aula.